colocar essa galera toda no site é uma coisa. O mais difícil é fazer realmente a volta. Tira essa bunda da cadeira e começa a trabalhar e fazer o negócio acontecer. O mais importante da sua audiência, dos seus seguidores, é que realmente são audiência, que vão comprar de você, que vão criar um frenesi, né, de venda, querem comprar de você e realmente fazer diferença no seu negócio. Número por número é só questão de verdade. A gente tem que focar na métrica de resultado. Muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversão, um bate-papo com empreendedores digitais que já têm um resultado expressivo, que já convertem bastante, com o intuito da gente tirar o máximo de insights aplicáveis, práticos para o seu negócio e te ajudar também a converter. Hoje eu recebo o Samuel Pereira, um grande amigo, há muito tempo no mercado também, mais de 10 anos, um cara que já teve, e ainda tem talvez, ele vai contar pra gente, dezenas de sites que acumulam milhões, dezenas de milhões ou talvez até centenas de milhões de visitas orgânicas em seus sites. Já tem praticamente, ou já passou de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Eu dei uma bicada ali que tem 500 mil seguidores só no YouTube. Eu acho que mais de 600 a 700 mil só no Instagram. É um cara que ensina, que já tem vários cursos na área de criação de audiência. Inclusive, eu fui um dos primeiros assinantes desse curso chamado Segredos da Audiência. Já teve evento físico, verdade. Vários outros cursos. Autor best-seller do livro Atenção. Enfim, muito bem-vindo, Samuel. Cara, muito obrigado por estar com a gente agora compartilhando. Enfim, é um prazer te receber aqui, cara. Eu falei alguma bobagem aqui? Ô, Cris, o prazer é meu. Não, muito feliz aqui do convite, né? Eu falei, tava agora almoçando mais cedo com a minha esposa, falei, olha, o Cris convidou, não tem como negar, um convite com o Cris, pô. Então, para mim é um prazer estar aqui com você. A gente utiliza eu já conheço o Cris há muito tempo, eu utilizo o Enotas, eu acho que deve estar uns 8 anos, né, man? Cara, deve ter uns 8 anos, em todas as minhas empresas a gente utiliza. Eu acho que até na sua família, né? Acho que tem bastante gente da família usando, que tá todo mundo performando. Todo mundo, minha irmã, minha esposa, que também tem empresa no digital, utilizam Enotas, então há muito tempo. Para mim é um prazer estar aqui, espero colaborar com a galera que a gente vai trazer aqui. E é isso mesmo, hoje a gente no grupo Segredos da Audiência, o que a gente chama carinhosamente de Grupo SDA, a gente tem desde eventos que rodam aí, que já impactaram milhares de pessoas presentes, até o SDA Educacional, temos o SDA Launch, entre outras empresas aí que estão para surgir em breve. E vamos falar um pouco mais, poder agregar aí para a galera. Tamo aí. Show de bola, cara. E aí, até falando uns 5 minutinhos a mais ali, só para a pessoa que não te conhece ainda entender um pouco melhor da sua história, né? E aí, se eu não me engano, você teve sites, cara, de frases para internet, frases para Facebook, site de camiseta. E aí você começou a ranquear esses sites, né? Para milhões de visitas, com tudo orgânico. Provavelmente devia ter tráfego de alguma forma também, né? Enfim. E aí você foi progredindo. Na época não, só tráfego orgânico. Só orgânico. Né? E aí, hoje você tem ainda esses sites? Você focou aí só nos cursos? Como é que tá? Hoje a gente tem alguns perfis no Instagram, que a gente faz vários testes. Os sites a gente tem alguns domínios importantes e tal, mas não é o nosso foco hoje. Não é o primeiro foco nosso hoje, até porque eu acho que a atenção migrou muito para as redes sociais, né? Eu acho não, tenho certeza. Quando eu vi que o jogo estava mudando, a gente falou, a gente precisa jogar esse jogo cada vez melhor de redes sociais. A gente já tinha perfis grandes no Facebook e tudo, mas a gente entendeu que o foco primordial onde que era e a gente aplicou nisso. Então, mas eu acho que para mim é uma coisa de surfar ondas, né? Um dos pilares da cultura de uma empresa é a adaptabilidade e implementação rápida, né? Velocidade de implementação. Então, se hoje chega uma nova rede social que está perfumando, começa a dar resultado, você tem que ir para ela. Você tem que se adaptar rápido. Se site performa muito bem ainda, mas se alguma coisa para de performar, vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Se o Orkut começa a cair por um acaso e sumir, tem gente que fica presa naquilo, reclamando. Quando eu era bom no Orkut. Tipo, cara, não tem jeito, tem que se adaptar para a próxima onda. Então, assim, tá sempre um passo adiante, sempre numa evolução adiante, que é o importante. Então, é uma coisa que a gente prega aqui, né, que eu levo para os alunos e prego na empresa. Não faz todo sentido.
falando assim parece óbvio, né? Mas com certeza você teve que passar por alguns aprendizados para ter essa clareza também. Alguma coisa acontece ou você... Sim, com certeza. A gente passa por vários momentos diferentes, né? Que eu já vivi a época de SEO, né? Que a gente era muito foco, né? Tráfego, SEO, foco muito grande, fazer sites ranquearem no Google, era a bola da vez, muito foco naquilo e tudo mais. Aí começou a chegar as redes sociais bombando também, precisava mudar para isso. E a gente passou por fases, né, no próprio atualizações dentro do Google, quando se fazia SEO, né, que às vezes uma atualização surgia, você tinha lá o seu site ranqueado na primeira, na segunda, na terceira e na quarta posição. E aí vinha uma atualização do Google sobre SERP Domination, que era o quê, né? Ó, a gente não quer que um site só domine várias posições. E ele muda aquele algoritmo a uma atualização. E você que tinha 4 posições, você começa a ter uma só posição. O que acontece é que seu tráfego às vezes cai 40% do dia para a noite por causa dessa atualização. E isso me fez entender que as coisas mudam muito rápido no digital. Você tem que estar pronto ali para se adaptar, você tem que estar pronto para surgir algo novo. E você tem que entender que ao mesmo tempo que você está indo muito bem, você pode ter uma atualização que você vai precisar agir rápido, senão você vai ficar para trás. Então, acho que eu vejo algumas pessoas, alguns amigos que ficaram, o Cris mesmo, como conhece muita gente também, ele vai saber algumas histórias, vai conhecer, que as pessoas ficaram presas, né, do tipo, reclamando e tentando fazer aquilo dava certo, mimimi, o que dava né? certo antes, não quer se mudar. E aí reclamando que não tá funcionando, né, cara? A regra do jogo realmente vai mudar. E isso Reclama. não depende só do... Essa é uma palavra que eu chamo de resiliência, né? É basicamente se adaptar às situações adversas o mais rápido possível. Quanto mais rápido você faz isso, mais você adapta e evolui. E até né, nessa linha de raciocínio, cara, entrando até nesse mérito, aí você começou a pivotar um pouco mais para as redes sociais, você viu que estava bombando muito mais, começou a se antecipar, mantinha os dois e focou. E hoje, assim, nitidamente, quem olha para o seu trabalho, para o que você faz, cara, a gente vê que nitidamente você tem uma audiência bem significativa e em vários canais. Eu entendi que ficou claro quando eu olhei que você está bem focado em Instagram, porque realmente está bombando, está entregando muito resultado, não adianta negar isso. E aí também você tem grupo no Telegram com uma galerinha bacana que está engajada ali com bastante gente. No YouTube, eu não sei se você deixou ali de contribuir, de postar alguns vídeos e tal, mas eu acho que você está muito focado em Instagram mesmo. E até entrando nisso, cara, para quem tá falando em, cara, eu quero construir minha audiência, quero começar, tô começando, mas ainda tá devagar. Como é que você vê assim os big points para quem está começando? O que você diria para essa pessoa? É só chegar, começar a postar no Instagram e esperar? Essa é uma excelente pergunta, né? Primeiro que eu vou começar com uma parte que você fez uma pergunta que eu acho que é muito importante, excelente pergunta, porque quais são os big points? O que são o que eu preciso prestar atenção? Eu acho que quando a gente entende exatamente a pergunta que você fez, a gente entende esses pontos, são os momentos que a gente evolui, são os momentos que a gente mais cresce profissionalmente, cresce o nosso negócio. Então eu vou começar com uma que a gente falou sobre o começo lá, Cris, que primeiro, as pessoas eram muito focadas em tráfego. As pessoas só usavam a palavra tráfego, usava a palavra, vamos fazer SEO, mas vamos fazer tráfego. E aí teve uma conversa que eu estava tomando café e quando eu resolvi que eu queria ensinar as pessoas, já tinha um bom resultado para começar a ensinar as pessoas, já estava 3, 4 anos da trincheira ali, já vivendo de internet. Quando eu resolvi, eu conversando com o Rômulo, que é um amiguinho comum nosso, um grande amigo nosso, Santorini, e quando eu conversando com ele, ele falou, cara, tem um negócio lá nos Estados Unidos, né, que foi o primeiro a fazer 7 dígitos, né, num lançamento, 1 milhão de dólares, e ele lançou Segredos do Tráfego, né, traduzindo, né. E eu falei, pô, legal essa ideia, gostei dessa ideia, só que ao mesmo tempo eu falei com ele, cara, mas tráfego, tá todo mundo falando tráfego. Acho que pra mim, os meus sites que deram mais certo, que nem o do mensagem para celular, eu conquistei uma audiência lá. Tá bom, eu tive 16 milhões de visitas nesse site, mas 8 milhões voltaram. 50%. Uma coisa é de 10, 5 voltarem. Uma coisa é de 16 milhões, 8 voltarem. Então, pisaram de novo no site. Então, pra mim, assim, o site que eu mais conquistava... Desculpe te interromper, só pra complementar, fazer uma parêntese. Você colocar essa galera toda no site é uma coisa. O mais difícil é fazer realmente a volta. E pra quem ainda não tá enturmado muito com isso, é até quando você começa
a escalar algum negócio, um anúncio, algum conteúdo, alguma coisa, geralmente você tende a chegar no platô, né? Então, para você conseguir fazer com que essas pessoas interajam de novo contigo, essas ações continuem escalando positivamente e ainda as pessoas que interagem voltem, é um desafio muito significativo. A gente vai querer, inclusive, entrar lá, né? Mas, cara, desculpa te interrompendo aí. Perfeito. E quando eu entendi que a audiência era a coisa mais importante, aí eu lembro que eu conversei com o Ronald, tá aí, segredos da audiência. Foi quando eu lancei minha brand, registrei meu domínio e comecei a fazer o trabalho dos segredos da audiência, né? Que segredos da audiência hoje foi desde treinamento, o evento, hoje o maior evento de tráfego e audiência aí que a gente tem notícia, né? Então, assim, não só no Brasil, mas olhando para tudo. Para quem não sabe, para milhares de pessoas. E quando era presencial, era no Bradesco ali, lá em São Paulo. Esqueci o nome do lugar, mas era bem grande, né? Teatro Bradesco, Teatro é isso mesmo. Bradesco, né? Espaço das Américas. Então a gente fazendo lugares que a Anitta faz show, fazendo lugares que Roberto Carlos faz show, a gente colocando pessoas sentadas ali 12 horas por dia para ouvir um workshop sobre tráfego e audiência, né? Então isso é muito massa, é legal Já ver fica isso. A dica aí, trazer né? a diretora do conhece. Google. Então, cara, primeiro, Big Point, você falou, né? A audiência, quando você entende os princípios, acho que é o momento que você liga o seu radar para princípios, é o momento que você mais vai crescer. Então, quando eu entendi que se eu tivesse uma audiência, conquistasse uma audiência, construísse uma audiência, meu jogo mudava, porque não é só a pessoa que visita, entra e sai. É a pessoa que entra, relaciona comigo, ela se torna uma audiência. A audiência é quem vai comprar de você. A gente fala muito de engajamento, né? Engajamento nas redes sociais. Para mim, o melhor engajamento é o que compra de você. Então, às vezes, eu comparo, beleza, eu tenho 600 mil, quase 700 mil seguidores no Instagram. Isso no meu pessoal, beleza. Eu comparo, outro dia eu estava comparando com pessoas de 3 milhões, 5 milhões de seguidores, eu faturo algumas vezes mais do que essas pessoas, por causa o engajamento para mim é vendas, não é número de curtidas, é vendas. Então esse ponto é extremamente importante. A audiência que a gente conquista gera valor, gera um conteúdo para ela, gera um conteúdo que faz uma diferença, gera uma reciprocidade, gera desejo de compra, doutrinação, e a pessoa resolve se tornar um cliente nosso e ter resultado. Então, para mim, é a mesma coisa quando você fala, né? Vou escrever um livro, né? Eu aprendi uma coisa. Você não vai só escrever um livro. Você não vai fazer um livro para ser comprado. Você vai fazer um livro para ser lido. Esse é o ponto mais importante. A audiência, o seguidor que entrou lá, eu sempre falo sobre a intenção de quem entrou na sua audiência. Ele entrou para te seguir só porque você fez um sorteio no iPhone. Poxa, é uma coisa. Se fosse para ser isso, é muito mais fácil ter milhões de seguidores. Eu tenho um perfil aqui no Instagram que a gente cresceu de um ano para o outro. Olha só, perfil de teste, de um ano para o outro, organicamente, sem pagar. Quase 1 milhão de seguidores. Então, assim, são temas diferentes, né? Então, às vezes, as pessoas ficam muito focadas de falar assim, mas eu só tenho 20 mil seguidores, 100 mil seguidores. Mas, pera, o mais importante da sua audiência, dos seus seguidores, é que realmente são audiência que vão comprar de você, que vão criar um frenesi, né, de venda, querem comprar de você e realmente fazer diferença no seu negócio. Número por número é só questão de verdade. A gente tem que focar na métrica de resultado. Eu ia entrar exatamente nesse ponto, cara, da métrica que é muito se fala hoje em dia, né, de métrica de vaidade. Até pouco tempo atrás, muito se falava, não, vou ter 50 mil curtidas, vou ter um monte de like, vou ter um monte de não sei o quê. Eu fiz uma campanha, tive 500 mil comentários, porque o cara estava sorteando realmente um iPhone ou alguma coisa que não tem tanto fit com o business, e aí ele atrai qualquer pessoa. E dependendo do caso, tá tudo bem. E na maioria, eu acho que não vai ser tão tudo bem assim. Mas cada um tem a sua estratégia, né? E, cara, assim, eu não só compartilho demais, como eu acho que é fundamental entender essa diferença entre curtida, ter pessoas, é igual ter uma lista de e-mail com 50 mil pessoas versus as poucas pessoas que engajam, que agem quando você pede. Isso é o crítico, né? Então, o exemplo que você deu sobre, eu tenho só 2 mil seguidores, você tem 1 milhão. Mas quando o cara que tem 2 mil manda um e-mail, ou ele pede para as pessoas agirem, qual o percentual, qual a quantidade absoluta de pessoas daquela audiência que age, que quando ele pede, versus o do outro? E muitas vezes a gente se descobre, né? E eu ouço isso em algumas conversas de roda do mercado, que o cara tem às vezes 500 mil, 1 milhão, 2, 3 ou mais, ele manda um e-mail, ele inicia uma campanha, pede para as pessoas agirem, cara, uma infinita quantidade de pessoas agem. E aí versus o cara que tem 10 mil, 5 mil, o cara manda um e-mail, pede pra galera agir, bicho, a taxa de abertura é gigante, a taxa da galera agindo é gigantesca, o engajamento é muito grande, tem realmente ali
não só um engajamento, mas uma admiração, né? Eu acho que é um pouco isso que você está trazendo aqui para esse primeiro Big Point, né, Samuca? É verdade, importante. E nessa sequência, cara, beleza, a gente falou desse primeiro Big Point, tem algum outro que você acha que é... Beleza, eu entendi que tem esse princípio, né? Não é só o número, tem que criar audiência, tem que ter ali a massa de pessoas, o oceano meu ali, meio que particular, né? Uma piscina, onde as pessoas querem interagir comigo ali, né? Partindo mais à frente, cara. Outro Big Point muito importante, cara, é anotar aí que it's a numbers game. O que é isso, né? A expressão americana, né? É um jogo de números. Eu vejo muita gente começando na internet, gera um conteúdo, aí fala, o conteúdo não foi muito bom, desanima, fica triste e tal. Gera outro conteúdo, ainda não foi muito bom. A pessoa chega motivada. A maioria chega motivada, quer fazer acontecer, só que a motivação dura muito pouco. É fogo de palha, a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem o que eu chamo de consistência. O que eu chamo não, que existe a palavra consistência, é isso, na verdade. Então é o seguinte... Entender que é um jogo de números. Você vai tentar uma vez, o conteúdo não foi tão legal, você vai tentar a segunda. Cara, tira essa bunda da cadeira e começa a trabalhar e fazer o negócio acontecer, mas fica com medinho, fala, mas não tá indo bem, eu gravei o primeiro vídeo, ficou ruim. Cara, você tem que gravar. A primeira carta de vendas que eu fiz, que o Cris virou aluno, inclusive do Imã de Seguidores, do Segredos da Audiência. O primeiro. Um prazer isso aí, pô, o Cris. Você lembra que cara, você viu o lançamento do Érico, cara, replicou ali por fora o lance lá dele, sem ainda ser muito próximo, e porra, quebrou a banca. Eu vi o Jeff Walker fazendo lá, já peguei o Érico aparecendo aqui, eu estudei no outro mês. No mês seguinte, eu saí de um evento marcando, o Érico fez o lançamento em junho, se não me engano, eu fiz em julho, ou alguma coisa assim, foi no mês seguinte. Velocidade de implementação em 2013, mas o Cris estava lá. Então, assim, uma coisa importante, né, às vezes, o meu primeiro vídeo de vendas, cara, eu falo assim, eu não sou professor, eu não sou palestrante, eu não nasci um cara que, performa bem pra caramba, falo super bem, sou o cara tal, e motiva a galera, e por isso que a galera comprou de mim. Não, cara, eu gravei meu primeiro vídeo de vendas 47 vezes, essa é real. Eu fiquei gravando lá o dia inteiro, cara, até de madrugada dentro, porque ficava uma bosta. Então, assim, é um jogo de números. Eu sei que se eu gravar 40 vezes, vai ficar melhor as 40 vezes que eu gravar, cara. Hoje eu jogo tênis, né? O Cris falou, eu vi que você jogou tênis. Eu falei, como, Cris? Aí o iPod, né? A gente sincronizado ali. Cara, eu bato quase que 1000 bolinhas por aula. A gente tava fazendo uma conta, não sei se é 1000 bolinhas, 300 a 400 pelo menos. Hoje eu fiz 1h30 de treino. Quantas bolinhas eu não rebato, e eu erro, que merda, vai na rede, vai pra fora, dá uma raiva, você fica puto, aí tem que repetir. Meu professor fala, você tem que ter constância na batida de bola, tem que ter constância. Cara, só conquista constância repetindo 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil vezes, e mais 1000 vezes, mais 3000 vezes, constância. E aí, por que chega os caras fazem um conteúdinho na internet, tá esperando que vai viralizar e bombar, porque tem um comparativo que uma menina tá fazendo dancinha de TikTok e tá dando milhões de likes, né? Ou milhões de seguidores. Para de se comparar, achar coisa errada, que não é isso. E uma das coisas que ferra a galera, Cris, montanha-russa emocional. Isso tá ferrando a galera, não sei se pode falar a palavrão, mas tá ferrando a galera, cara, por quê? O cara posta uma parada, não tem curtida que ele gostou, já fica desanimado, já fica triste. O cara posta outra coisa, ninguém interagiu, já fica meio triste. O cara fazendo, já fica meio triste. Vai minando, começa a ficar sem graça, vergonha de aparecer, falando, mas ficou ruim que eu gravei. É péssimo, a gente se vê, é ruim mesmo. Ouvir a nossa voz é estranho mesmo, galera. Acostume-se, faça. Mas você quer ter resultado ou motivar quem é a pessoa que grava pra você? Mas o esquema é o seguinte, galera, it's a numbers game. Você vai gravar 1, 2, 3, 4, não para, continua, é um treino. Aí na academia, você tem que repetir quantas vezes? Quantas repetições tem que fazer pro seu bíceps crescer? Foram centenas, até milhares, porque você vai lá na academia, você repete 30 vezes, sai doendo pra cacete, e aí, mais de 30 vezes, né? Faz lá, e aí não cresce nada do dia pro outro. A porra não cresceu ainda. Aí você tem que fazer mais de novo, e depois de alguns meses você começa a ver a diferença. E a coisa no conteúdo é a mesma coisa, só que as pessoas não estão entendendo. A galera tá achando, achando que a exceção é a regra. Pega uma exceção de uma pessoa que estourou e viralizou um videozinho porque fez uma dancinha com uma trilha e por um acaso emplacou, né? A maioria dos virais, Cris, se você conhece, vamos falar que tem 1000 virais,
Dos 1.000 virais, acredite, teve quase 1 milhão de vídeos que não foram virais. Então, assim, por algum fator ele viralizou. Se aquele cara do Caneta Azul, ele tivesse feito aquele vídeo um dia depois e postado um dia depois, talvez não seria o mesmo estouro. Se ele tivesse gravado um pouquinho diferente, de um outro jeito, não teria. Então, tem muitos fatores ali. Então, não é fazer essas exceções, seria a regra, achar que é a regra. A regra é você treinar todo dia. A regra é você repetir e ficando bom o negócio, fazer ele virar. Persistência, resiliência, que é motivação, cara, até a gente falou, realmente é uma motivação, geralmente ela dura muito pouco tempo. Então é muito importante você até encontrar o que você está buscando com aquilo que você está querendo fazer, né? Porque se a sua motivação não tem quase nenhum motivo, ela for muito pequena, não tem um propósito um pouco maior, e aqui eu não estou falando de achar o propósito ideal, maravilhoso, lindo, não, mas se apegar realmente a um objetivo concreto, você olha para ele e você fala, cara, beleza, fiz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e eu vou fazer o tantas vezes quanto precisar. O exemplo do tênis é muito bom, no esporte é assim. Eu jogo squash, tem bastante tempo que eu estou quebrando a cara para acertar uma paralela, que é um tipo de jogo de batida no squash que é intensa para um jogo mais profissional. Cara, o treino é pesado pro jogo ser fácil, né? E aí, assim, mesmo quando eu ficar bom, eu não vou parar de treinar, né? E é repetição, é chato. Repetição. Quando você começa a ganhar o jogo um pouco mais fácil, putz, é um gás, e aqui é a mesma coisa, né? Então você vai ter ali o seu retrabalho de fazer aquele conteúdo, refazer, ter a consistência de não só continuar trabalhando em cima disso, mas um ponto muito importante você não vai fazer a mesma coisa necessariamente, você vai ver ali o que está performando, né? A gente está falando um pouco em métrica, eu acho que é um assunto legal para a gente entrar posterior na sequência, mas só para fechar essa observação, né? Você vai refazendo. E falando no ponto que você estava comentando de... E o Cris, falar para você também, de você, Cris. Você é um cara que eu conheço, tem, 8, 9 anos. É um cara que eu tô vendo aí consistente, trabalhando no Enotas ali, acordando pensando nisso, dormindo pensando nisso, trabalhando. Então, assim, você não teria chegado, o Enotas não teria tomado a proporção, a dimensão, e ser algo tão foda, um produto tão foda, se não fosse essa consistência que vocês criam e o carinho que vocês têm na empresa. Então, eu vejo o Cris, assim, almoçando, jantando, Enotas, né? Trabalhando isso há muito tempo. Visitei, acho que o primeiro escritório do Enotas, eu acho que o segundo também, e assim, vendo a evolução. Então, o Cris está fazendo isso há muitos anos, com muita consistência. Então, acho que isso que é legal, Cris, elogiar você fazer isso, porque você presta um serviço para o mercado digital, que é um serviço excelentíssimo, de excelência. Eu acho que tomou a proporção que tomou por causa da prestação que vocês geram para o mercado, o valor que vocês geram para o mercado. Isso é incrível, isso é muito legal, e a gente só chegou nessa consistência. Então, assim, quantas pessoas a gente não viu, né, nesse meio tempo aí sumir, né, Cris? Parar de fazer, sumir. Esses dias os caras que eu gosto demais, eu falo, putz, o cara sumiu, meu, putz, eu já liguei pro cara outro dia, falando, meu, cadê você? Desanimei, tô fazendo, meu, consistência. Então eu admiro muito as pessoas de consistência que estão aí fazendo a diferença, ajudando o mercado. Valeu, Cris. Não, show, cara, valeu. E de fato, é resiliência, né, cara? É muita porrada na cara, e até a gente conseguir ter aí um time de 130 pessoas, né? Uma sede que a gente tem e tudo mais. Que top! É muito tapa na cara. 130 pessoas. E um tapa muito grande, muito forte e constante, né, cara? Empreender é bastante desafiador, né, cara? Tá cara todo dia. Sabe muito bem disso. Agora, um lance que você falou do TikTok, que é muito importante comentar, cara, que é fundamental a galera entender, isso é crítico para qualquer negócio, principalmente na internet, porque é muito mais fácil disso acontecer. O que você estava comentando cara, o cara viu um vídeo do TikTok e explodiu. Provavelmente essa pessoa fez ou 1 milhão de vídeos, um bombou, ou ela fez e ela teve total cagada que deu certo. E beleza, sorte. Acontece. Né? Mas é igual eu estava falando, eu estava conversando com o Caio, a gente foi até jantar esses dias, e esses casos, o cara bota um anúncio lá e o anúncio começa a performar. Porra, um monte de gente clica, um monte de gente compra, tá convertendo pra cacete. Cagada, não acontece do dia pra noite. O cara já testou um monte de anúncio, um monte de copy, mudou, metrificou, fez de novo. Isso acontece dessa forma 99% das vezes. E esse é para concluir esse ponto, isso que a gente tem que tomar muito cuidado, muito mesmo, é porque a gente tem a tendência de olhar para o palco das pessoas, olhar para o Samuel ali falando para 5 mil, 3 mil pessoas, não sei, e achar, comparar aquele palco com o meu backstage.
onde as coisas acontecem na minha vida, porque eu tenho acesso ao que acontece na minha vida, né? Eu não sei o que acontece, se eu não fosse amigo do Samuel, eu não saberia o que acontece. Eu sei que tem um monte de coisas que dão errado e um monte de coisas que dão certo, e ele vai aprendendo com essas coisas todas. Mas é um rollercoaster, né? Eu esqueci o nome em português, né? Mas enfim, é montanha-russa, né? Montanha-russa. É montanha-russa. Então, eu sei que no backstage é desafiador. E o mercado vê o palco. Então é muito importante não comparar o palco de quem está tendo sucesso ou certo sucesso com a etapa que a gente está ali batalhando no backstage, que seja no início, que seja no meio termo. Porque o Samuel, aposto que ele olha para alguns caras ou lá fora, ou talvez até no Brasil, que estão num patamar diferente do dele, e mesmo ele estando muito bem e já num nível muito foda, ele olha e fala, cara... Putz, velho, como é que esse cara conseguiu, né? Inclusive eu vejo que você tá andando lá com uma galerinha da pesada, né? Tem um networking fudido, né? Você falou, eu podia falar palavrão? Tá, eu não lembro. Brincadeiras. Então, você anda com uma galera que é sinistra, né? Então, muito na fase de se comparar, tem que tomar muito cuidado, né? E essa galera joga um outro jogo, né? Em alguns casos. Exato. E não quer dizer que no backstage tá lindo e maravilhoso, não, viu? Na grande maioria das vezes não tá. E isso, geralmente, tá tudo bem, porque faz parte do jogo, né? Mas cara, acho que esse ponto ficou claro. Backstage e palco, é isso mesmo. Resiliência. E falando até no ponto que você estava citando mais cedo, uma coisa que eu adoro é a galera que ensina o que está fazendo. E você fala, e aí no seu caso, por exemplo, eu andei, né, fuçando um pouquinho algumas coisas antes da gente começar o papo aqui, e eu vi que você tem um perfil que chama, se não me engano, Motivação em Frase, alguma coisa assim. E pô, o perfil gigante, tem quase 2 milhões de seguidores. Então, eu entendo que você esteja testando ali na prática técnicas, enfim, uma série de coisas para trazer o que funciona e o que não funciona, e trazer os aprendizados do que não funciona para sua audiência, né? E isso é o mais foda, cara. Isso você faz o que você está ensinando. É outro nível de papo. E cara, dentro da consistência aí que... Skin the game, né? Skin the game, exatamente. Então, você faz acontecer para mostrar aí como é que se faz, né? E até nesse aspecto, cara, umas perguntas... Tem algumas dúvidas bobas, assim. Talvez bobas. Mas a gente falou de consistência e tal, mas aí entrando um pouco mais no mérito da questão. Esse perfil de motivação em frase, você criou ele justamente para isso, né? Para testar e ensinar as coisas e testando mais e mais situações sem impactar o seu perfil pessoal, né? Sim, esse perfil é um dos que a gente tem outros também grandes, com quase 500 mil de seguidores, tem vários testes. Esse motivação eu comprei ele de uma pessoa com 300 mil seguidores. Na verdade, assim, ele já tinha 300 mil seguidores. A gente cresceu ele para 1.9, né, 1.8, se não me engano. A gente cresceu bem mais. Mas sabe o que acontece? O que foi o que a gente fez na época? Foi o seguinte, na verdade, eu vi o cara performando com esse perfil, que é um cara chamado Léo, e eu vi que ele estava fazendo algumas coisas do orgânico diferente. Cara, eu acho que o investimento em conhecimento é uma das coisas mais importantes. Chamei ele pro Léo, conheci ele, falei, Léo, ele tava precisando vender e tal, falei, cara, eu compro, mas eu acho que tem algo mais importante ainda, que você vai mostrar o que você fez de resultado desse perfil, você vai ensinar pro nosso time. Então tinha algumas coisinhas novas que ele podia ensinar a gente, e eu pedi, e foi muito mais o aprendizado também que ele podia passar. A gente já tinha outros resultados maiores, só que foi uma absorção de conhecimento também para ele ensinar o nosso time. Então foi muito massa isso. Mas de qualquer forma, o perfil a gente cresceu ele muitas vezes mais. Para crescer mais, ele né? tanto assim, cara, assim, a gente falou, né? A gente começou a falar da questão de postar com frequência. Assim, dando um panorama bem por alto, assim, de alguns pontos, né? Você pegou esse perfil, chegou lá, eu entendo que deu um tapa ali no que a gente chama, se eu não me engano, não sei se é bio, a introdução do perfil ali, é o cartão de visita, né?
Chegar lá. Isso aí. Quais são as primeiras coisas que você analisa ou executa quando você pega um perfil? Você deve fazer algumas vezes isso, às vezes com um cliente seu, né? Aqui a gente faz uma consultoria de graça, né, cara? O tempo todo. O tempo todo, né? É o meu dia a dia. Então você pega um perfil. É o meu dia a dia. Você pega um perfil e começa, cara, isso aqui tá errado, isso aqui tá zoado, isso aqui podia estar assim. Ó, isso aqui é legal, mas eu faria um pouco mais assim. Enfim, se a gente começar a fazer uma brincadeira dessa aí, quais são os primeiros pontos que você começa a analisar, cara? Legal. Importante falar isso aqui porque é algo replicado para outras redes sociais também, tá? Então quem quiser pensar nas suas outras redes sociais também. Mas, Cris, isso é uma coisa constante nossa, análise de perfil, ajudar alunos. Tem alunos que, quando chegaram também, tinha 40 mil seguidores, já estão com 1,9 milhões de seguidores, com verificado. Tem N casos, tem os meus perfis, mas os perfis que eu ajudo de alunos são muito variados. Tem uma mentoria que eu fazia e agora parei de fazer, que eu foquei na minha imersão, mas passava quase 400 alunos, teve muita gente com case legal ali. Então, assim, a primeira coisa, a gente tem que entender, que é o que você falou, o cartão de visitas, a pessoa pisou no seu perfil. Tá, ela pisou no perfil, beleza. Agora, ela precisa decidir seguir você ou não. Esse é o primeiro ponto. E as pessoas ficam assim, tá, eu quero crescer meu perfil, eu quero crescer, mas não para sentar e ver assim, peraí, quem tá pisando no meu perfil? Eu posso pagar uma influenciadora incrível, mandar um tanto de visitante para visitar meu perfil. Beleza, visitante, porque ele ainda não se tornou um seguidor. O que vai fazer ele decidir se tornar um seguidor é o que ele vê ali na capa. É o que ele vê não só na bio, não só o que passa na foto, não só o que passa nos destaques, mas também o que passa nos seus conteúdos. Então, assim, muitas vezes você entra no perfil que você, primeiro, que não tem clareza. Quem é o dono desse perfil? Já viu isso? Não é? Já, é muito demais. Fotos aleatórias. Principalmente em site, quando tem uma foto da pessoa tá com outra pessoa, você não sabe quem é o dono do perfil. Então, primeiro ponto interessante, importante assim, ressaltar. Outro ponto, você entra ali e a pessoa, ela, por exemplo, pode ser um advogado, mas você entra no perfil dela, você só vê coisas de fitness, sei lá. Você fala assim, cara, você vai seguir ela por quê? Qual intenção você vai seguir? Então as pessoas acabam se confundindo e acabam se deixando levar, às vezes por causa de uma coisinha que estourou. Vamos supor que é uma advogada e fez um dia uma dancinha, deu super certo e fica fazendo dancinhas, só que ela está atraindo é um público que vai se tornar cliente, é um público que é o que... Então, assim, as pessoas acabam se deixando levar e dando braço a torcer por uma estratégia ou por um modo que não vai trazer realmente o seguidor que tem a intenção certa de seguir ele. Isso é mortal. E o que isso significa, né? Muito importante. Eu tenho uma lista de e-mail, por exemplo. E aí, as pessoas que estão lá na minha lista de e-mail, elas estão lá porque elas querem ouvir de audiência, querem ouvir de visitas, de seguidores. Toda vez que eu mando um assunto de e-mail com alguma dessas palavras-chave para a cabeça dela, que está na cabeça dela, do tipo que significa para mim, por exemplo, que eu tenho relevância para ela, que é visitas, audiência, número de seguidores, algumas vendas na internet, a minha abertura do e-mail é maior. Sempre, batata. Por quê? Porque são as palavras-chave que ela se identifica que eu tenho relevância. Relevância é a palavra da vez numa rede social. Cara, olha só, você pode estar na frente do melhor jogador de golfe do mundo. Ele fala assim, vou te ensinar a jogar golfe. Se você detesta o esporte, se você não está nem aí para o esporte, você não vai dar a importância que é. Agora, você é um fissurado, um fã de golfe. Você paga, o cara paga $15 mil para fazer um workshop de uma tarde com o cara. $15 mil. Olha só que louco. Por quê? Para ele é relevante. Então, primeira coisa, você quer atrair um cara que não tem relevância nenhuma com seu conteúdo, ou que não tem relevância nenhuma para se tornar seu cliente. Você pode plantar bananeira depois e fazer o melhor conteúdo que for. Você não tem a atenção desse cara. E não ter a atenção desse cara é uma das piores coisas que pode acontecer. Por quê? Né? O dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas. Se eu quero conquistar a atenção das pessoas, quero conquistar a atenção das pessoas certas. As pessoas que têm a intenção certa para depois trazer essa atenção. Então, se eu conquistei a atenção de alguém que ela quer aprender sobre como performar mais nas redes sociais, como performar mais com sua audiência no digital, cara, eu vou vender um produto de 10k, vou vender um produto de um mastermind para ela, o Black.
tem relevância. Ela para prestar atenção. Bem, se tem umas coisas piores é falar para uma audiência que não está interessada no que você quer ouvir. Uma vez eu fui chamado para dar palestra numa faculdade, eu me senti honrado, achei super legal, fui lá. Era um sábado de manhã, Cris. Sábado de manhã, o coordenador do curso, ele uniu todas as turmas de publicidade e jornalismo, se não me engano, e reuniu no sábado de manhã. Antes de entrar pro palco, eu tava ouvindo ele falar com a turma, ele falou o seguinte: galera, a lista de chamada vai ser passada só no final da palestra. Aí eu vi uma galera, tipo assim, o cara tava lá, sábado de manhã, pra assinar a lista de chamada. Eu entrei, o cara tava com a cara de bosta pra mim. O cara falou assim: porra, eu acordei cedo pra ver esse cara, porque não pedi pra ver esse cara, não paguei pra ver, eu tô precisando assinar a lista de chamada pra vazar. Pra ir pro bar, pra olhar os caras e pra jogar sinuca. Porra, que bosta. Quando eu entrei no palco, eu vi aqueles caras desanimados, cara assim. Os caras, na moral, tinha um cara assim com o capuz assim, olhando assim de canto. Eu falei, esse cara deve me odiar, cara. Eu tô aqui porque ele tá obrigado pra assinar a porra da lista de chamada. Esse é o cara que tá na sua lista de e-mail, que não abre os seus e-mails e que tá te custando mais no autoresponder. Bosta pra mim. No meu chip. Ele tá custando caro, ele não vai converter. E ainda tá me atrapalhando o engajamento no geral, porque quando tem muita gente desengajada, cria-se uma cultura de desengajamento. Comunidade. Cria-se uma cultura de que bosta. Comunidade, atrapalha. Esse cara pesa. E outra, ao trabalho no algoritmo, custa caro. E outra, não vai trazer dinheiro nenhum. Então, assim, para de preocupar com esse cara. Dane-se esse cara, tá ligado? Preocupa e aí, o cara esquece, às vezes, que ele acha que ele quer seguidor. Mas na verdade, cara, ninguém quer seguidor, assim. Até algumas poucas pessoas querem, sim, porque elas gostam da celebridade, de ser, né, chamar a atenção. Tem. E tá tudo bem pra elas. Você entra no perfil, tem 100 mil seguidores de um médico, você fala, peraí, esse cara é... Cara, não tem jeito. As pessoas olham isso, Cris. Por exemplo, entra num perfil de um cara que tem 1.000 seguidores e num médico, e o médico tem 100 mil seguidores, é diferente. Sim, diferente. Realmente, negar, nessa linha concordo. Mas autoridade, né? O cara te vê como autoridade mesmo. Tentação. Não caia na tentação de fazer merda por causa disso, né? Fazer besteira por causa disso. Sim, pode concordo. Falar. E essa parêntese que você colocou, muito importante, né? Eu ia talvez até esquecer de citar, porque realmente pode fazer bastante diferença na percepção que o cara tem, o cliente, né, pro potencial tem quando ele olha o seu perfil. Isso aumenta a sua autoridade. Né? Então, todo mundo hoje em dia acaba meio que olhando isso, valorizando mais ou menos, dependendo do momento de cada um. Né? Eu estava procurando um nutricionista, eu fiz esse trabalho que você falou, pesquisei, olhei algumas indicações e eu tenho a tendência aí pelo cara que tem uma representação mais expressiva online. Mas por que isso? Porque eu acredito que não só o cara tem essa... E isso não deve ser, na maioria das vezes, à toa, mas esse cara, ele tá skin in the game, ele tá colocando a cara dele à tapa. Então, se ele fizer merda, a tendência é que ele tem muito mais a perder que um cara que não tem audiência, ninguém conhece e tá tudo bem, entre aspas, pra ele. Eu tô pegando um pouco as extremidades aqui. Cris, tem uma parada, aquele livro do Homo Sapiens, ele fala o seguinte: qual que é a diferença de nós, Homo Sapiens, termos dominado, ele é dominado na Terra, entre os outros animais, e ter dominado com as espécies de homos que tinha, por exemplo, neandertais. Esse livro ele faz, é uma breve história da humanidade, um livro de 700 páginas, um livro que vai contando, e tem uma única diferença que levou, assim, nós, seres humanos, termos dominado a Terra, assim, entre os outros animais. O porquê? E, assim, não é só por causa da criação de idioma, porque alguns animais têm o idioma, ele prova lá, o macaco, como ele faz e tal. Quando o macaco dá um grito olhando para cima, ele tá falando a águia, aí ele grava aquilo lá e passa esse grito do lado de outro macaco, o macaco olha automaticamente para cima, então ele tem um idioma. Só que há uma coisa que nós, seres humanos, nós Homo sapiens, temos, diferente de todos os outros animais, que é o poder de criação de algo que nem mesmo existe. E outra, criação de algo que nem mesmo existe no coletivo. Aí eu vou dar um exemplo para você. A marca Ferrari. Se você falar Ferrari, o Cris já imaginou uma Ferrari vermelha, o Cris já imaginou, você deve ter imaginado, tá ouvindo aí, algo de valor, requinte, algo luxuoso, status. E assim, se a gente pegar, Cris, todos os carros da Ferrari e tirar de jogo, pegar todas as fábricas da Ferrari e tirar de jogo, ela ainda vale.
Ela vale os bilhões que a marca vale, não é por causa do número de carros que ela tem ou o inventário que ela tem. Ela vale pelo poder da percepção que ela tem no consciente coletivo. Então, um exemplo, a Nike. Estava tendo um jogo universitário, e aí uma nova coleção de tênis da Nike. No meio do jogo universitário, o menino arrebentou o tênis, ele caiu, lesionou com o tênis, a nova coleção da Nike. No outro dia, as ações caem 4 bilhões de reais. Caiu 4 bilhões de reais por causa de especulação, algo que nem mesmo existe, especulação. É a forma com que a gente vê, nossa, essa nova coleção da Nike. Não, essa nova coleção tá um lixo, tá ruim, vou tirar as ações lá, porque a Nike não vai bem daqui a pouco. Isso é criação coletiva. Então, quando a gente enxerga algo com muito valor coletivamente, o inconsciente coletivo, que nem mesmo existe, isso é intangível, o valor que a gente vê numa ação, o valor que a gente vê numa branding, é o que faz a gente pagar mais caro para ter um relógio, para ter uma bolsa, é isso tudo que o ser humano criou. Então, isso é essa percepção que você entra nesse perfil e vê essa diferença. Legal demais, cara. E eu chamo isso de atalho mental, de uma forma um pouco simplificada, porque é igual quando você anda, quem gostava muito de dar esse exemplo é o Érico Rocha, né? Você anda na rua aí, você tá escolhendo um restaurante, você olha para um que tá com quase nada de pessoas, o outro tem uma fila que não tá tão gigante, mas tem muito mais pessoas, você tende a ir para qual lugar? Cara, é natural. Pô, às vezes tem pouca gente, é meio estranho, né? Vou no outro lá que tem muito mais gente, porque deve ser bom. É um pouco disso também, acredito. Mas, cara, legal demais. Total. E nesse ponto de relevância que a gente estava falando, uma coisa que eu queria te perguntar. Como que eu descubro como ser relevante para minha audiência, cara? Eu tô ali, tô trabalhando, cara, eu tô começando a fazer conteúdo, tô postando. Assim, a gente entrou no terceiro ou no segundo Big Point que a gente estava falando. Mas eu queria só aprofundar esse ponto, porque às vezes algumas pessoas podem ficar na dúvida, cara, mas cara, como que eu sou relevante para minha audiência, né? Porque para mim é um pouco óbvio, para você mais ainda, mas cara, o que a gente pode falar a respeito disso, assim? Como que eu descubro como ser relevante para esse cara? Trazendo para uma forma prática, né? Você precisa mostrar seus distintivos. Não quais são? As primeiras coisas, a gente estava falando da bio, o cara entra, seu Instagram, seu perfil, seu cartão de visitas. Então, primeiro lá, se você mostra seus distintivos, que é o atalho mental, palavra muito boa, hein? Você mostra de uma maneira rápida certos elementos, você já cria uma construção na cabeça da pessoa. Então, mesma coisa, você saiu de um bar, tem um bar lotado, tem um bar vazio. Automaticamente você percebe mais valor no bar lotado. Como que a gente cria isso já nas frases que a pessoa entra no nosso perfil e ela identifica já? Elementos que a gente cria isso. Primeiro ponto. A gente tem... O que são distintivos? Se você olhar no dicionário, distintivo é representação de autoridade. Tem aquela cena clássica lá do filme... aquela clássica do policial. Ele para um carro mostrando distintivo e fala: parado, polícia, me entrega o seu carro, eu preciso do seu carro. Aí ele sai correndo com o carro, né? Cena clássica que já vimos em vários filmes. O que o cara parou? Ele mostrou distintivo, representação de autoridade. É autoridade instantânea. Então, quando você mostra alguns distintivos, que é o caso, a pessoa chegou, tem 100 mil seguidores, é um distintivo, é o marco que a pessoa tem. Você bateu o olho, viu? Relevância. Quando você entra, né, no perfil, vou dar um exemplo do meu amigo Janguier Diniz, que você falou que tava andando galera pesada, um dos caras que eu gosto de andar e ando muito é o Janguier Diniz, um querido amigo. Beleza. Presidente eu do falei Ser no perfil Educacional, dele, né, pra quem não sabe. Do Ser Educacional, ele é lista da Forbes, os homens mais ricos do Brasil. Ele, poxa, ele tem uma história incrível. Ele foi engraxate e hoje é lista da Forbes. Então, assim... Eu acho que eu tenho ações da Ser Educacional, tá? Então, depois legal. um dia eu tenho que conhecer meu sócio, hein? Boa. Olha só, você entra no perfil dele, a primeira coisa hoje que está escrito lá é, né, ex-engraxate, de engraxate a lista da Forbes. Por quê? É o maior marco dele, é incrível isso aqui, resume. A pessoa bate o olho e já fala: putz, já entendi que é um cara relevante. Quando eu sentar numa mesa de bar com o Cris, eu vou falar bem do Janguier. Quais são as frases que eu vou soltar? Então, quando você pensa no seu cliente hoje, vamos lá, boca a boca. Boca a boca é uma das coisas mais importantes. Hoje a gente vive o boca a boca escalável, que é o da internet. Então, beleza. Eu entro para apresentar, você tem que seguir o Cris. O que eu vou falar? Quais são as frases que eu vou citar? Quais são os marcos que eu tenho? Então, quanto mais você deixa na ponta da língua o seu visitante, seu cliente, seu seguidor, ele entender e te apresentar para as outras pessoas, melhor ainda. Então a gente precisa entender, Cris, que
tudo que você leva e mostra para o consciente coletivo de quem está seguindo vai fazer toda a diferença. Se ele puder resumir, o Samuel é o fundador do maior evento de tráfego de audiência do mundo, você ficou sabendo que ele faz aquilo, tamanho do evento, o Cris citou ali, a hora que estava abrindo, Samuel fala para 3 mil, às vezes até 5 mil pessoas, alguns eventos, sei o que, tem. Isso são marcos que as pessoas identificam como relevância. Bateu então, ali, o que você faz para ser mais relevante? Tem que passar essa imagem. Levar, mostrar. Cara, o que mais acontece hoje, Cris? Eu vejo pessoas com um trabalho incrível, com algo incrível. O próprio Jangue, ele tava, merece muito mais do que tava no número de seguidores há muito tempo com 190 mil seguidores. Vamos trabalhar isso aqui. Em 4 meses ele já tá com 500 mil de seguidores. A gente tem feito um trabalho ajudando ele aí. Olha só, o cara tem um trabalho incrível, ele tem algo incrível. Às vezes as pessoas falam assim, mas em fantasia muito. Gente, o cara que trabalha incrível tava com o Instagram, tava com o mesmo número de seguidores há quase um ano. Então, assim, não adianta só você ter um trabalho incrível, você tem que mostrar o trabalho incrível. Você tem que levar isso para as pessoas. Tem uma frase que eu falo e repito muito na minha empresa. Se eu não falar, ninguém vai saber. Então, assim, se ele não estava falando a bio dele, o grande marco dele, para as pessoas olharem, baterem o olho e falar, caraca, que você tem que levar para os seus seguidores, tem que mostrar, não é uma forma de exibição, mas é uma forma que você tem que mostrar seus marcos. Beleza. Então, primeira coisa, qual é o impacto que você está gerando? Quando você cita, quando você traz um trabalho, numa palestra, o que você está trazendo esses pontos que as pessoas falam assim, essa pessoa é relevante. Porque é assim que a gente constrói relevância. A relevância na rede social começa pela relevância que a gente mostra. E outra, de novo, né, Cris? Vê a relevância da pessoa certa. Porque se a pessoa não tem nenhum interesse em empreendedorismo, qualquer coisa que seja, falar a lista da Forbes, falar o que ele construiu, a pessoa não tá muito aí. Mesma coisa do o melhor jogador de golfe do mundo ensinando um cara que odeia golfe e não tá nem aí. Não vai ter tem alguma técnica, assim, ou alguma estratégia que você recomenda de alguma forma para o cara que tá um pouco perdido na hora de entender quais são esses atributos desse cliente? Porque muita gente, cara, eu sou muito curioso e eu tô quase comprando uma participação aqui numa creperia francesa aqui na frente da minha casa, de tanto que eu gosto e assim, eu converso com muita gente, assim, toda vez que eu entro numa loja ou no supermercado, no restaurante, e eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas que fazem aquela operação acontecer, né? E eu não perco essa chance. E muitas vezes eu sinto que a galera não tem uma noção clara de o que é o cliente ideal. Ela tem uma ideia, até porque de alguma forma ela consegue resultado, mas quando você começa a aprofundar um pouco, essas pessoas não têm uma noção. E quando elas começam a trabalhar, então, essa marca deles, né, a loja deles, enfim, o negócio deles online, inclusive rede social e tudo mais, elas estão um pouco perdidas no início. Então, eu não sei, né? Eu não estou procurando uma bala de prata necessariamente, porque para mim a bala de prata é consistência, é testando, fazendo de novo, né, e nesse loop. Mas o que tem alguma coisa que a gente pode recomendar para essa galera que está um pouco perdida sobre como que identifica esses conteúdos que eu preciso trazer para minha audiência e para eu me tornar relevante ou uma autoridade maior para eles? Se você já viu o valor na nossa conversa aqui de hoje, deixe o seu like e o seu comentário do que você está achando se você estiver assistindo no YouTube. E se estiver no podcast nos ouvindo, se inscreva para receber notificações dos novos episódios. Né? Legal. Tem alguma? Cara, primeiro que você tem que até fazer esse exercício. O primeiro exercício é o seguinte: você para no seu perfil, você olha qual motivo eu estou dando para as pessoas me seguirem. Primeira coisa, eu estava numa mentoria e eu abri uma aula que tem um cara super relevante, um cara que é TV Cultura, um cara que é super legal. Eu entrei no perfil dele, na mentoria, e falei assim, cara, qual motivo eu devo te seguir? Porque, beleza, tem tanta coisa, mas qual motivo eu devo te seguir? E ele não conseguia me explicar. Eu falei, continua pensando. Na hora seguinte, ei, fulano, qual o motivo você me dá agora pra seguir? Pensou? Ele, puta, ainda não sei. Eu falei, não vou te seguir, enquanto ele me der motivo. E eu fiz ele pensar. E aí chegou uma hora, ele me deu um motivo, eu comecei a seguir ele. E eu fiz essa dinâmica com ele pra galera entender. Quem tava junto na mentoria entender. Quando você me dá um motivo, porque às vezes a gente não pensa no qual motivo a gente dá pro nosso próprio seguidor, o visitante, para se tornar seguidor. Se a gente não tem essa clareza, imagina ele. Imagina o visitante. Se para você não tá claro, imagina para quem tá te visitando. Olha que loucura, olha a diferença. Então, assim, primeiro, tem essa clareza. Segundo, faz um trabalho de brainstorming, de marcos. O que eu falo? Separa os seus marcos financeiros, marcos pessoais, marcos educacionais que você tenha,
os seus feitos, separa e faz um brainstorm. Eu tenho um exercício que é numa folha, joga tudo numa folha. Disso a disso, eu fiz isso, cara, e todo mundo fala, mas eu não tenho. Eu lembro de uma aluna falando, não tenho, Marcos. Aí fui ver, ela era PhD. Outro cara, não tenho, Marco, de imobiliário. Eu falei, quantos imóveis você vendeu na sua vida? Pô, tenho 20 anos que trabalho com isso. Eu vendi não sei quantos centenas de milhões já disso. Pô, olha isso, Marco. Todo mundo fala, tem alguma coisa que você faz que você pode trazer. Até o eletricista, dando um exemplo, um dia fazendo uma live com o pessoal de eletricista, falou assim, cara, olha isso aqui. Eletricista, quantos anos você trabalha com isso? Quantas casas você já arrumou isso? Então, muda completamente. Quando você tem entendimento, quanto que você é relevante? O quanto que você pode gerar? Se ficar clareza para a pessoa, ela vai te seguir com mais chances. Primeiro ponto, extremamente importante. Clareza para quem vai chegar ali. Então, joga esse brainstorm e separa 3 marcos. Escolhe 3 marcos seus principais, que você já fez até agora. Joga tudo isso no papel. E aí, tem muita gente nova, Cris, que às vezes está perdido, está começando, e aí eu falo uma coisa interessante que... Falar uma coisa interessante é ótimo, né? Eu já estou achando interessante, mas é que eu acho interessante mesmo. Que é o seguinte, quais marcos você quer construir? Então você também desenhar os que você já fez até aqui e quais você quer fazer de próximo. Porque você vai construir storytelling. E eu reparo isso que grandes players hoje entenderam esse jogo, eles começam a falar, eu quero fazer tal coisa, já clica porque vai ser incrível quando eu falar isso, ó. Quando eu fiz isso, conectei com não sei quem, aconteceu não sei o que. Então, assim, você traçar esse desenho. Por exemplo, eu tenho uma vontade, ainda não fiz um evento de 10 mil pessoas sentadas para ouvir de tráfego e audiência. Não é para ouvir de tráfego e audiência. Eu ainda vou fazer esse marco. Estou no caminho. Não, desenhando esse caminho ainda. Então, assim, quando eu chegar lá, 10 mil pessoas, beleza, eu tenho esse marco para construir. Tem outros marcos meus para construir, que eu quero construir, estou desenhando para construir. Então, tudo começa também de você falar, eu quero atingir esse marco, né? Então, tudo começa nesse ponto que é extremamente importante. É que aí começa a traçar a jornada até lá, né? Esse jogo. E traçar a jornada até lá, ter essa clareza também. Não, boa. Beleza, cara. Bem legal. E nessa tem agora o cara que tá postando todo dia ou postando ali e não tá indo, cara. Não tá rolando e ele continua postando. O que você acha que você vê ali que em média o cara que chega pra você nesse formato... E a gente tá falando de Instagram, pode ser, no geral, tudo que a gente tá falando aqui, muitas coisas se aproveitam de forma genérica em redes, né, em outros canais. Mas aí falando especificamente do Instagram, que é muito mais sua praia, inclusive, atualmente, o cara que chega pra você e fala, cara, todo dia eu tô postando e, putz, não tá fluindo, né, não tá evoluindo. O que você me recomenda? Cara, normalmente a galera fala assim, meu perfil não tá crescendo, meu perfil tá travando, é o que mais a galera chamada, fala. Né, então, aí eu viro destravar assim, o seu perfil. Show. A galera fala assim, eu tô travada, mas a galera fala, eu tô travado, eu tô empacado, não tá saindo do lugar. Aí eu pergunto, quais são as fontes de novos seguidores do seu perfil? De onde você tá trazendo as pessoas? E normalmente as pessoas não sabem me responder. Porque não tem clareza das fontes de novos seguidores. Assim como é fonte de tráfego, de onde você está trazendo gente nova para o seu perfil? Você faz campanha de tráfego pago? Você faz conteúdo que traz seguidores? Você faz campanha com influenciador? Você faz troca de audiência com outras pessoas do seu mercado e faz parcerias? E aí eu posso te ilustrar várias outras coisas, mas quais são os movimentos que você faz para trazer seguidores? Aí a pessoa, peraí, não sabia disso. Então, o primeiro ponto, falta a clareza. E esse é um dos grandes pontos importantes do imã de seguidores, porque a galera cresce tanto com o imã de seguidores, que é o meu treinamento, porque entende uma clareza que existe um mapa, existe um passo a passo, fontes de novos seguidores. Eu enumero lá as 10 principais, depois eu mostro algumas outras coisas, mas 10 principais. Se você aplicar, não tem como não crescer. Porque são fontes de trazer seguidores para você. Não, que se você aplica, você começa a trazer. Cara, deu para já de imediato trazer um apetite para o checkout do seu curso. Eu já fiquei com vontade de assinar. Então, vamos passar para outro assunto antes de eu comprar. Porque eu já comprei, né, alguns cursos seus, você sabe, né, cara? Até para a galera na empresa, às vezes, assistir e tal. E os feedbacks que eu ouço do mercado são sempre muito positivos. Então, de toda forma, no final, a gente vai falar um pouco melhor aí sobre esses cursos e deixar um CTA aí para quem tiver interesse.
Mas nessa linha que você está trazendo, ficou muito nítido uma pequena, simples, mas poderosíssima inteligência que se traz na manutenção do perfil. Você não sai só fazendo conteúdo, né? Então, você faz bastante conteúdo, entendo que a quantidade te ajuda a chegar lá mais rápido, mas não é só isso. Então, tem que fazer conteúdo, beleza. Aonde que eu vou mais impactar pessoas? Beleza, tem hashtags que eu tenho que variar de repente no perfil para o Instagram te mostrar para outras pessoas, de um nicho específico. Eu faço co-marketing, que é o que você chamou ali de ação em parceria, e por aí vai, né? E até uma coisa que eu vi, um conteúdo, se eu não me engano, e foi um conteúdo seu, se eu não me engano, esses dias, que achei muito legal, que eu acho que é pertinente trazer aqui, é que uma vez por semana você analisa no seu perfil quais são os posts e conteúdos que mais performaram, né, em termos de algum tipo de relevância, que seja público, comentário, curtida, enfim, algum tipo de interação. E você pega 20% desses caras que mais geraram resultado e você retrabalha eles. Cria mais, de repente, né? É verdade. É isso eu tô mesmo. falando uma Regra bobagem dos aqui? 20%. Não, é isso mesmo. Tá certo. Tá muito ligado. A regra dos 20%. Porque, cara, rede social é padrão, né? Algoritmo é padrão. Então, às vezes, a gente descobriu um padrão uma vez que quando a gente fazia uma imagem mais contrastada, a gente tinha até 35% a mais de alcance na imagem. Porque o algoritmo, por quê? A pessoa tá passando feed, ela prestou atenção, impactou mais, ela parou para ver a foto, deu mais retenção, ou deu uma interação, e aí isso fez a foto entregar mais. Então, é um padrão que a gente identificou. Então, assim, e existem peculiaridades, tem vários padrões no meu mercado, padrões gerais, mas existem peculiaridades de cada mercado, que às vezes dá uma entrega maior. Então, quando a pessoa entende isso, vou dar um exemplo do André Valadão, já troquei umas ideias com ele de engajamento e tudo mais. É um cara que hoje está com mais de 4 milhões de seguidores. Ele identificou uma vez que quando ele respondia caixinha de pergunta no Stories de uma maneira engraçada, e ele é pastor e tudo mais, ele responde de uma maneira engraçada, as pessoas se conectavam. E ele falou assim, pô, deu certo isso aqui, pô, bombou. Essa primeira postagem que ele fez. Normalmente as pessoas falam assim, Cris, deu certo. Pô, que legal, deu certo. Aí você vê um mês depois a pessoa não fez mais nada. Deu certo e continuou fazendo outras coisas. Deu certo, meu amigo, aproveita, Maximiza, porque né? esse é o conhecimento que você tem que... repete. E esse cara aí, velho, eu não sigo quase ninguém. Mas aí eu, de vez em quando, na minha busca no Instagram, ele aparece lá. E eu vejo que ele tá ligado em coisas de Jesus e tal, religião. E, assim, era muito minha praia. Mas ainda assim, eu vejo as perguntas que ele responde, cara. Eu abro lá e fico vendo ele respondendo. Eu acho, putz, velho, muito engraçado como que ele responde. Dá vontade de seguir ele. Mas aí eu vou entrar, não vou ficar... Uma baita sacada. Enfim. Que entrou. Legal demais. E aí o que ele fez, Cris? Ele chegou a fazer 8 por dia. Então ele viu, ele entendeu e começou a explorar. Ele cresceu mais de 1 milhão de seguidores com isso. Eu acho que ele cresceu quase 2 milhões já de seguidores com isso. Nossa, eu tinha uma pergunta, porque ele identificou um padrão. Eu tinha uma pergunta, inclusive, justamente nisso aí. Uma dúvida, que tá já aproveitando esse gancho, cara, antes de eu esquecer. Eu ia te perguntar, né? A galera que acaba que tá começando a crescer e tal, mas ainda assim não tem tantas ideias e insights sobre o público. Tem uma série de formas de identificar o que o público, o mercado busca, procura e tudo mais. Mas uma das coisas que você pode fazer é assim, 2 palitos, e aí era uma pergunta para você, mas já está respondida agora, era que, olha, eu usar perguntas e respostas no perfil, que já tem uma pequena audiência, para trazer insights do que a galera busca, é uma forma, tá claramente agora, né, preto no branco, entendido de que serve muito bem para trazer conteúdo relevante e crescer a audiência, né? E isso não gera nenhum tipo de prejuízo, né? Não é um conteúdo repetitivo ainda assim, que por mais que eu esteja ali fazendo, de certa forma, a mesma coisa, é um conteúdo que a galera gosta, né? Então... Perfeito. E é o que está no consciente coletivo da galera, as principais perguntas. Então, por exemplo, você liga o radar para uma coisa, você começa a prestar atenção, né? Por exemplo, o Chris está procurando uma Land Rover branca. Ele resolveu que ele quer comprar uma Land Rover branca. Aí ele vai lá na loja, olha, parece que todo lugar, ele sai do concessionário, ele vê uma Land Rover branca na rua. Ele vai em outro lugar, vê uma Land Rover branca na rua. É curioso isso. Toda hora você começa a ver, né? É muito curioso isso. Inclusive a o seu mulher celular, grávida, né, ela passa começa a te mostrar, ver né? todo mundo grávido. Inclusive o seu celular passa a te mostrar anúncios disso aí, né? A partir desse momento. Não, mas não é só isso. Na rua você começa a ver. Por causa da sua Parece atenção, com remarketing, né? É muito louco.
Você tá grávido, o casal tá grávido. E aí parece que todo mundo começa a parecer grávido, porque você começa a reparar exatamente nesses essa detalhes. situação, cara. Olha só que loucura, né? É. A minha esposa tá grávida. E aí eu tô nessa vibe que você falou. Pra mim tá todo mundo engravidando. Tô achando que o Covid foi uma fase reprodutiva extremamente positiva nesse aspecto, né? Não sei aí, mas enfim. É por isso que eu dei esse exemplo, por causa de vocês. Mas o que acontece? Quando você tá com o radar ligado para isso, você para o olhar. Beleza, capta a sua atenção. Ó, se você é um cara que trabalha com notas, o E-Notas. Cris, se você tá passando na estrada e vê um outdoor, aquela placa gigante, escrito alguma coisa, nota fiscal, que aí você vai parar o olhar no mesmo tempo. Por quê? É seu dia a dia, é o que você vive, é o que você consome, é o que você quer, é o que tá inconsciente seu, é o que tá ali. Quando você faz algo que tá no inconsciente da sua audiência, que ela tá procurando, e você fala essas palavras-chave, você capta a atenção dela muito mais forte, você capta o interesse dela muito mais forte. Descobrir cada vez mais essas palavras-chave que estão latentes na cabeça dela e falar a linguagem dela, ela vai falar, parece que tá falando para mim, eu precisava ouvir isso. O melhor pastor é o que faz isso. O cara tá lá, fala assim, cara, tá falando para mim essa palavra. Porque ele se conectou, porque é o que ele tá querendo ouvir, é o que tá latente. E ele capta atenção nisso. Quanto mais você capta o que a sua audiência quer ouvir, o que a sua audiência tá querendo, o que tá no consciente coletivo da sua audiência, do seu mercado, e mais você fala dessas palavras-chave, você solta isso, mais tração você tem em seu conteúdo. É uma das coisas mais importantes, uma das coisas que eu mais curto estudar e fazer e produzir, Cris, é a estratégia de tração de atenção. Você quer performar mais? Tração de atenção. Quanto mais tração de atenção você tem, mais vai dar certo seus negócios. Vai dar mais views, vai dar mais resultado, vai vender mais, vai dar mais conversão, como podcast aqui. Tração de atenção. E um dos primordiais e primeiro passo é ouvir o que a audiência está querendo. Para mim, o melhor copywriter, Cris, não é o cara que inventa as coisas. Inventei uma cópia, não sei o que foi uma puta sacada. O maior copywriter que eu entendo é o que abstrai, entende da audiência, das pessoas que podem ser possíveis compradores e traduz para ela mesmo aquilo que ela está querendo. Transformação. Aquilo, quando você explica para o seu público-alvo a dor que ele tem, melhor do que ele consegue explicar, ele automaticamente percebe que você tem a solução do problema dele. Então, quando você consegue traduzir o que ele já está procurando, quando você imprime escrito nota fiscal, o Cris vai parar a atenção na hora. Ele vai parar a atenção, ele vai captar. Aí você vai continuar com isso. Então, assim, as palavras-chave são importantes. A audiência, aí tem o André mesmo, tem uma frase que ele virou um jargão lá dele, que é, vocês não é crente não, gente. O público-alvo dele é esse, é crente. É quando essa brincadeira, e aí a comunidade, igual você falou a palavra comunidade, então é uma linguagem comum, é o que as pessoas estão ouvindo, que as pessoas vão prestar atenção. Você lançou um negócio que é para crente, o cara que é crente vai olhar. É a definição do público-alvo. Então, isso é muito importante, tração de atenção. Show, cara. Tem muito aprendizado aqui. Eu tenho até que tomar cuidado, porque eu gosto muito do assunto, você também gosta. E você tem conteúdo, muito aprendizado, muito insight para passar, então eu tenho que tomar cuidado para não te agarrar aí mais de 5 horas aqui. Então até mas aí até pra gente chegar ali nos finalmente, cara, eu tenho umas 2, 3 perguntinhas mais simples assim, que de repente podem ajudar algumas pessoas, que deu já para tirar bastante insight aqui do nosso papo. Te agradeço demais. E nessa linha, cara, algumas coisas um pouco mais básicas e até técnica, entre aspas, que eu vejo que você tem alguns conteúdos que você traz em texto para ensinar. Então eu vejo ali vários, o que é o que, o como fazer não sei o que. E aí você traz meio que um slide ali, não sei como é que chama, né? Mas aí você tem 2, 3 imagens, que é carrossel, isso, exatamente. E aí a pessoa passa para consumir um conteúdo ali, né? E eu sei que quando a gente coloca muito texto nas imagens, na hora de fazer tráfego, de fazer anúncio, né? A gente passa a ser um pouco menos relevante, né? Custa mais caro e às vezes até a gente é bloqueado, né? Porque tem muito texto. Tem alguma relação? Postar isso mais em texto cai ao alcance mesmo? O que você acha disso? Tô falando uma grande bobagem? Que louca, é muito louca essa pergunta, porque a gente notava que quando a gente fazia algo com muito texto, a gente perdia, por um acaso, perdia mais alcance, né? Até porque essa regra dos 20% de anúncios, né? Lembra? Antes era uma regra, não podia ter mais de 20%, senão era reprovado. Aí depois liberou, mas a gente acredita que diminuiu o alcance de qualquer forma. Então, na hora da postagem orgânica,
a gente evitava muito texto, muito grande, muito difícil. O que a gente entendeu é quando você faz um carrossel e tem um conteúdo ali, ele entrega também muito bem. Olha que loucura. Então acontece, mas o importante, se você joga muito texto sem hierarquia de informação, você tem uma dispersão das pessoas. O que é hierarquia? Primeiro a pessoa tem que olhar para cá, depois ela tem que olhar para cá, depois para cá. É uma sequência. Tem gente que tenta uma letra na arte, uma brigar mais com a outra. Então assim, tem que ter simplicidade, puxar a atenção da pessoa e fazer ela arrastar para o lado. Ela arrastou, ela vai continuar seu conteúdo, você já ganhou muita coisa ali, você já ganhou muita retenção, né? Que é um dos princípios muito grandes nas redes sociais para uma postagem dar bem. É o engajamento, né? É retenção. Retenção, é manter a pessoa por mais tempo ali, né? Isso está mostrando algo já para o algoritmo. Então, primeiro capta muito forte a atenção. Então, assim, você pode até ter mais texto ali na continuação. É igual aquela coisa, não existe conteúdo longo, existe conteúdo chato. Cara, acredito nisso demais. Então, quando você pra tudo. faz assim... Pra e-mail, pra vídeo, pra tudo. Pra tudo, verdade. Então é isso, cara. Basicamente, hoje entrega assim muito bem um carrossel, mas a primeira capa, a capa, ela tem que ser extremamente atraente, com uma atração muito forte. Aí vem as mesmas coisas, as palavras da nossa audiência. Um outro dia eu sentei com o meu time e falei, galera, vamos pegar essas palavras que tem tração. Cara, tem certas palavras hoje traqueadas para nossa audiência que tem uma atração muito maior quando a gente coloca numa capa, numa miniatura. Então ter essa clareza vai te ajudar muito também para repetir padrões do que deram certo. Padrões. Não, legal, cara. E nessa linha, inclusive, de conteúdo, você acha que vídeo ou foto, vídeo no geral, traz mais alcance nos seus testes ou que você tem visto do que cara, outros? No geral, atualmente o Instagram tem pedido vídeo e tem uma palavra que me marcou muito, que foi o Adam falou, o head do Instagram. Eu sigo ele já que conversou eles estão comigo no procurando Instagram. Experiência. Cara. Massa. Ele tá procurando experiência imersiva. Que é o quê? Poxa, fazer um vídeo em que a pessoa entre numa experiência imersiva. Atualmente, eu tô falando atualmente, tá? Que isso pode ser que tenha mudado daqui a alguns meses ou daqui a algumas semanas. Mas, por exemplo, atualmente, algumas influenciadoras começaram a fazer vlogs dentro do IGTV. Há pouco tempo não estava entregando nada, aí voltou a entregar melhor. Aí amanhã já não está entregando tão bem. Então, assim, adaptabilidade, influência do começo. Mas, cara, é extremamente importante entender que há esse movimento. A gente vê o Reels explodindo, porque ele quer... ele tá brigando com o TikTok, então entender esse movimento é importante. As imagens continuam entregando, mas o Instagram mesmo falou, não somos mais um aplicativo só de imagens. Começou um aplicativo de imagens e foi migrando, mudando. E outra, eu acredito muito, e esse é meu palpite, eu acredito muito na briga pela retenção. A plataforma, quanto mais retenção ela tem, até mais, ela distribui mais timeshare, as ações dela sobem quando sai o relatório. Então, assim, essa briga por retenção, eles entenderam que o vídeo tem tracionado muito bem, tem segurado as pessoas por mais tempo na plataforma, então tá realmente sendo muito bem utilizado. Show, cara. Ótimo parecer, prático, inclusive. E isso é análise muito, muito genérica, né? Isso aplica em qualquer situação, qualquer plataforma. O YouTube vai fazer a mesma coisa, o Face vai fazer a mesma coisa, enfim. O TikTok provavelmente está fazendo a mesma coisa e por aí vai. E pra gente fechar, cara, uma última pergunta, assim, tecnicamente falando, ferramentas de automação, cara. Ferramenta de automação, provavelmente a pergunta que você recebe 95 mil vezes por dia. Devo usar? É perigoso? Porque, assim, eu sei que infringe os termos. Não deve usar. E aí, assim, pra mim, só de infringir os termos já tá errado, né? Mas eu sei que tem muita gente que usa. Só queria ouvir sua opinião aí pra gente fechar esse assunto aí. Não. Cara, Instagram detesta e até para agendar postagens a gente utiliza agendamento do próprio Facebook, né? Facebook e Instagram, porque é a ferramenta que ele tá te dando para isso. Então se tomar muito cuidado. Tiveram algumas fases de bloqueio de contas que estavam utilizando automação, até das empresas que estavam fazendo automação. Então, assim, poxa, nada contra as empresas. Inclusive, tem muitos amigos que têm empresas disso, mas eu não recomendo utilizar, até porque pode trazer problemas e consequências. Vários clientes nossos também estão nesse nicho, né? E, enfim, aí não tem muito certo e errado. Queria a sua opinião mesmo. Até porque se tá no termo de uso e não tá fazendo contra, tem alguma coisa que no mínimo lá. Questionável, né? Enfim, então só queria trazer mais esse ponto seu aí, cara, muito, muito legal, muito legal. E assim, pra gente chegar nos finalmente, Samuca, você quer finalizar, cara, com alguma mensagem, passar alguma mensagem aqui, assim, eu sei que tem seu curso, eu acho que vale a pena até falar um pouco mais aqui, só pra deixar
só para falar aí de onde encontra, como te segue e para onde, para saber mais de tudo que a gente falou, cara. Porque eu sei que tem muito mais coisas, muito mais mesmo. A gente não consegue passar aqui, entrar muito a fundo em tudo, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando, até provavelmente semana que vem, na verdade, né? Se a gente não morrer de fome antes. Então, cara, fica à vontade aí para deixar um... Cris, hoje uma das coisas que a gente falou muito foi sobre a Instagram, né? Então eu tenho meu treinamento que é imadeseguidores.com.br. Se eu entrar em imadeseguidores.com.br, jogar no Google aí, .com também dá certo. Outra recomendação, conhecer um pouco mais sobre nossos eventos, que o Cris já foi, Segredos da Audiência ao vivo. A gente vai ter em breve, voltando essa parada, poder se encontrar de novo. A gente tem imersão rolando, o Cris, em dezembro, vamos ter imersão SDA. É só digitar no Google imersão SDA, vai encontrar também, que é uma imersão de 3 dias para a galera que quer construir negócios multimilionários aí, com o digital. E antes de mais nada, eu quero agradecer demais aí a oportunidade, o convite, ter um carinho muito grande pelo Cris, pela história dele, pelo Enotas. Ter a oportunidade de conhecer mais a fundo o Cris, assim, ficou meio estranho, mas conhecer ele melhor assim, e conhecer o Cris de amizade mesmo, de sairmos juntos, enfim. E é um cara que eu admiro muito, gosto muito, um respeito muito grande. Eu fico muito honrado do convite, poder falar aqui. Desejo que dê muito certo esse podcast Conversão. Um prazer estar aqui nesse episódio número 2. E espero que você consiga aí fazer cada vez mais esse trabalho aí, porque vai agregar para muita gente. E o Cris conhece gente demais, gente boa demais. Ele vai poder trazer muitos episódios. Então, falar para você, anota aí, coloca no favorito, acompanha mesmo, vira audiência aqui nesse podcast, porque eu tenho certeza que a quantidade de pessoas incríveis que ele vai trazer, conhecimento pode trazer, vai ser muito boa. Então, recomendo demais aí, tá? Valeu demais pelo nosso jabá, inclusive. Você é um cara que admiro também pra caramba, então é um grande prazer poder trabalhar e ter amizade de pessoas que me inspiram a fazer mais, fazer melhor. A diferença entre você no início lá do curso, primeiro curso até hoje, inclusive no palco, é uma discrepância muito grande em termos de qualidade, de performance em geral, e aquilo que a gente vem falando aqui durante os podcasts, isso é resiliência, é fazer de novo até conseguir, até atingir novos níveis, que é o que você está fazendo no tênis hoje, né? Você desistiu do wake, mas brincadeiras à parte, valeu. Depois de machucar pra caramba. Isso é verdade. Mas cuidado que o tênis machuca também, não, mas viu? É porque não tem lago tão perto aqui da minha casa e o tênis tá dentro do condomínio. Isso faz toda a diferença, né, cara? Tá ali do lado. Não, mas show demais. E, inclusive, pra quem tá acompanhando a gente aqui, ainda não tá vendo pelo YouTube, deixa o seu like, fala pra gente no comentário o que você tá achando, dê feedback. A gente tem um grupo no Telegram, inclusive, a gente vai compartilhar conteúdos extras e vai interagir com a galera para eventualmente sanar dúvidas ou colher feedback, quais pessoas a gente pode trazer de legal aqui para bater um papo, o que a gente podia fazer diferente, melhor e tudo mais. Então, algum link dessa página, você encontra esse link do Telegram, deixa sua curtida, se inscreve e se você está no podcast, se inscreve também para receber as novas atualizações, ficar por dentro de tudo que está acontecendo, e a gente se vê no próximo episódio do podcast Conversão. Valeu!